Eu não estou a ver as pessoas. Bom, muito boa tarde a todos. Neste momento eu não vos consigo ver, espero que me estejam a ver a mim, só consigo ver a Carla Pacheco, do Geota. Portanto, hoje vamos dar início à segunda sessão, do, das nossas mesas redondas à volta da Terra. E hoje o nosso formador é o João Careto, João António Martins Careto, é associado, embora seja um jovem, muito jovem, é associado do Giota há 31 anos. Eu acho que há aqui alguma batota no meio disto tudo. Portanto, 31 anos, ele só tem 30, não sei como é que é há 31 anos, mas pronto, 32. tem 32. Portanto, foi matriculado no Giota ainda antes da escola primária. Portanto, é um dos mais antigos associados do GEOTA. O GEOTA tem cerca de 42 anos. O João Careto é um jovem recém-doutorado, é um investigador e recém-doutorado na área das ciências do tema 2 da Terra, sobre as ciências da Terra, na especialidade de meteorologia, e atualmente encontra-se vinculado ao Instituto Dom Luís na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. A sua investigação centra-se em temas como as interações terra-atmosfera, extremos climáticos e modelagem regional do clima. Desde já, para começar, agradecer ao João Careto, que obviamente está aqui connosco a colaborar pro bono, dentro do contributo como associado do Giota portanto, desde já os meus agradecimentos. Não vou aqui explanar, mas vocês têm acesso a esta informação. O João tem uma série de publicações, quer em língua inglesa, quer em língua portuguesa, fruto dos seus trabalhos, quer de mestrado, quer agora do recente doutoramento. Esta nossa ação é feita em parceria com a Sindam e com a Quercus. Portanto, é a segunda ação que fazemos. É uma ação que acreditada, portanto, faz parte de um ciclo de 3 ações acreditadas como ação de formação de curta duração, pela CEFAI do Oeste, para todos os centros de todos os grupos disciplinares. Uh, Portanto, como já disse, tem a cooperação da CIDAM, Associação Nacional para a Cidadania Ambiental, no âmbito do projeto de capacitação e também do apoio da Quercus. Este evento conta com a colaboração de uma professora, a distintíssima professora Carla Pacheco, que está aqui connosco, e que está destacada no GEOTA em mobilidade estatutária no GEOTA, ao abrigo de um protocolo dos Ministérios do Ambiente e da Educação. Aliás, eu hoje estava a ouvir o debate na Assembleia da República e havia ali uma discrepância por causa dos números de professores e os que são pagos e os que não são pagos. E eu pensei que aqui a nossa Carla Pacheco é um dos professores que devia estar ali no auge da discussão. Não percebi bem qual era a ideia daquela discussão, digamos, de caráter político na Assembleia da República, mas pronto. É assim, obviamente que há professores que não estão a dar aulas e que estão a dar o seu contributo de uma maneira muito eficaz e muito positiva. Neste caso, acaba aqui connosco no GEOTA, a partir do baú da tornada. Eu saúdo todos os participantes, uma saudação especial, não me levem a mal os restantes, mas uma saudação especial a todos os professores. A vida de professor é uma vida dura e difícil e, portanto, ter disponibilidade para estar aqui connosco é um valor acrescido para nós, obviamente, eventualmente para eles também, mas para nós é um valor acrescido estarem aqui connosco e, portanto, uma saudação especial aos professores que bem merecem este nosso apoio. Já agora, e a Carla pode falar um bocadinho sobre isso, um minuto, mas no dia 11 de outubro vamos organizar no âmbito do Coast Watch, portanto, no âmbito da nossa atividade no Polo da Tornada, nas Caldas da Rainha. Vamos fazer uma saída no dia 11 de outubro, depois do almoço, às 14h30, às 15h30. Mas eu propunha que fosse a Carla a dar uma palavrinha sobre esse assunto e logo de seguida passaríamos a palavra ao nosso amigo João Careto, que, mais uma vez, um muito obrigado pela sua disponibilidade e a sua participação. Pronto, então, boa tarde a todos, uma vez mais, bem-vindos. Esta ação, a anterior e a próxima ação, tanto fazem parte de uma ação de curta duração, para todos os professores. Ou seja, quando o João Careto cessar a sua apresentação, está bem? Quando terminar, eu vou colocar no chat, está bem? Um link
para preencherem o registro de presenças, se faz favor, está bem? Eu depois chamo a atenção novamente, mas vai ser no chat um link para registarem a vossa presença neste webinar. Que peço a todos os professores que estão em acreditação que preencham, se faz favor. Está bem? Mas eu depois vou referir e vou colocar no chat. Então, como estava a dizer o Américo, no dia 11 de outubro, que é um sábado, vamos ter uma ação de curta duração, 3 horas, mas vai ser na praia. Vamos fazer um percurso a pé na praia, entre a praia de Salir do Porto e São Martinho do Porto. Vamos fazer coast watch, vamos andar a fazer a monitorização ambiental dos animais, das algas, das plantas marinhas, eventuais tipos de poluição, como por exemplo o lixo marinho, riscos e ameaças. Vamos caracterizar aquela zona costeira e vamos estar 3 horas também na monitorização ambiental com recolha de lixo marinho. Portanto, estão todos convidados. É uma ação acreditada para todos os docentes, vai ser completamente gratuita. Está bem? E nós vamos abrir então o formulário de inscrição. Pronto, vai ter lugar na Zona Oeste, mas estão desde já convidados, é uma ação presencial. Está bem? Obrigado. Passo então a palavra ao João Carete. Obrigado, desculpem. Muito obrigado pela introdução. Queria desde já agradecer à organização e também a todos os presentes para esta ação de formação. Eu vou partilhar aqui o meu ecrã. Ok. Portanto, esta apresentação eu vou-me focar essencialmente nas projeções de seca para a Península Ibérica ao longo do século XXI. Eu, numa primeira fase, vou tentar introduzir alguns conceitos que são importantes para se perceber a problemática das secas. Começando pelo geral, de certa forma, o clima no seu jogo global pode ser definido como as condições médias a longo prazo da superfície da atmosfera para uma região muito específica. E nós, hoje em dia, sabemos que as alterações climáticas por ação do homem trazem consequências para a sociedade e para o meio ambiente. E ao longo do tempo, como um esforço da sociedade para tentar, e numa necessidade de estudar o clima e as alterações climáticas, levou ao desenvolvimento de modelos físico-matemáticos, nomeadamente modelos globais, modelos climáticos globais que têm soluções baixas, na ordem das centenas de quilómetros, modelos regionais de área limitada, já com evoluções mais elevadas, na ordem das dezenas de quilómetros, e também de modelos regionais permissivos à convecção, que são modelos podem ser exatamente os mesmos modelos regionais, com ligeiras diferenças no seu setup, mas com soluções muito elevadas na ordem das unidades de quilómetros, 3 quilómetros, 1 quilómetro. Para além dos modelos físico-matemáticos, existem modelos estatísticos e também hoje em dia já começam a aparecer modelos baseados em inteligência artificial, nomeadamente em machine e deep learning. Contudo, estes modelos estatísticos e baseados em AI têm a desvantagem de que necessitam de uma grande quantidade de informação que é observada, vinda de estações meteorológicas, por exemplo, de alta resolução e também de grande qualidade. A importância destes modelos serve não só para perceber como o clima se desenvolve, para perceber as alterações climáticas ou os seus impactos, mas também para o clima extremo. E estes fenómenos extremos, como por exemplo furacões, secas, precipitação extrema para levar a inundações, etc., são fenómenos que podem ter um grande impacto na sociedade. Dentre todos os extremos climáticos, a seca pode ser considerada como sendo um dos mais perigosos e com maior impacto, pois é aquele que tem tendência a ter uma longa duração. Enquanto que outros fenómenos, como inundações, podem durar horas ou alguns dias, ondas de calor geralmente duram alguns dias,
Secas são um fenómeno extremo que podem durar semanas, meses, com diversos impactos, desde recursos hídricos. Numa situação de seca, nós podemos ter uma redução de caudal nos rios, uma redução da altitude de lagos e em barragens, que por sua vez podem ter impacto na captação de água para consumo e também para a produção hidroelétrica, portanto, tendo um impacto bastante direto na economia. Também pode ter impacto na agricultura, nomeadamente na perda de produtividade, não só devido à falta de água, mas que por sua vez também podem ter um impacto na pecuária, através de uma diminuição da disponibilidade de alimentos para os animais. Também pode haver problemas de saúde, nomeadamente por situações de águas paradas, em que possa haver uma proliferação de vetores possam transmitir doenças, degradação dos habitats, que está associado também diretamente à perda de biodiversidade e, por sua vez, também pode levar a uma intensificação de focos florestais e também intensificação de situações de ondas de calor. Uma parte, só para definir ondas de calor são períodos onde a temperatura é bastante elevada, acima de um determinado nível, durante um certo número de dias. E numa situação de seca, em determinadas regiões, como é o caso da Península Ibérica, pode ocorrer uma intensificação das ondas de calor que se não tivéssemos em situação de seca, não seria tão intensa, por assim dizer. De todas as regiões do globo, a Península Ibérica e, de certa forma, também a zona mediterrânica é uma das regiões mais suscetíveis a problemas relacionados com a seca. Ao longo dos últimos 25 anos, a zona da Península Ibérica e Portugal foram afetados por algumas secas que foram com bastante impacto, como é o caso da seca de 2004, 2005 e 2006, que levaram a um caso de incêndios no ano de 2005, foram considerados um dos maiores de sempre. Os de 2017 também estávamos em situação de seca, e 2017 corresponde ao ano em que houve os grandes incêndios, e depois já, pouco depois da altura da pandemia, em 2021 e 2022, tivemos novamente uma situação de seca. Portanto, situações de seca na zona da Península Ibérica têm uma característica, podemos dizer, que é periódica. Para avaliar a seca, nós usamos dados de modelos e eu vou começar pelo início. Ao longo dos últimos anos, o IPCC, que é o Intergovernmental Panel on Climate Change, ou em português, Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas, tem vindo a produzir relatórios sobre o estado de arte, sobre as projeções das alterações climáticas, clima extremo, etc. E atualmente nós já vamos no 6º relatório, ao qual está associado um conjunto de modelos globais a que se chamam CMIP, ou Coupled Model Intercomparison Project. Neste momento já vai no na 6ª geração digamos assim, de modelos globais. Contudo, no contexto deste trabalho, eu vou-me focar essencialmente na geração anterior, pois os modelos regionais que eu vou expor um pouco a seguir ainda não têm por base os modelos do CMIP6, e sim ainda do CMIP5. No caso do CMIP5, de uma forma muito simplificada, os modelos são organizados da seguinte forma: temos um período histórico que vai geralmente do ano 71 até 2005. Existem modelos, não creio que sejam todos, mas pelo menos alguns, podem ter o seu início em 1850. E depois temos, a partir de 2006, cenários. Estes cenários chamam-se RCP
é os RCP 2.6, 4.5 e o 8.5, e vão desde 2006 até 2006. RCP significa Representative Concentration Pathway, e são cenários ligados às emissões de gases de efeito de estufa. E o valor à frente de cada cenário representa o forçamento radiativo a mais do que aquele que é o normal atual, de referência, para o final do século XXI, portanto, para o ano de 2100. O cenário RCP 2.6 também pode ser considerado como sendo o cenário de Paris, em que se admitia que a temperatura média global no final do século não ultrapassaria o 1,5 grau. O cenário RCP 4.5, um cenário intermédio, que parece ser aquele em que nós estamos a seguir, mais ou menos, em que se admite que existe uma estabilização das emissões a partir do ano 2050, e depois o cenário 8.5, o cenário mais gravoso, aquele que não se consideram medidas de mitigação nenhumas, ao contrário do 2.6, onde há fortes medidas de mitigação. Por uma forma de visualizar as diferenças entre os cenários, esta figura do IPCC de 2014, do quinto relatório do IPCC, mostra a temperatura média global, não só para o período histórico, contanto com os modelos históricos, desde 1900 até ao final desse período, 2005, e depois os vários cenários de 2006 até 2100. Portanto, o RCP 2.6 apresenta, de uma forma geral, um grande aumento na temperatura média global até meio do século e depois uma estabilização da temperatura. O cenário 4.5, o cenário intermédio, apresenta um aumento da temperatura até mais ou menos a meio do século, mais elevado do que aquilo que é a partir do meio do século. Depois o cenário 8.5 apresenta um aumento quase que exponencial da temperatura até 2100, e houve algumas experiências com modelos que vão para lá de 2100 e que mostram que este cenário só estabilizaria bem depois de 2100, lá para 2200 ou 2300. Só depois disso é que a temperatura começava a baixar. Com os modelos, ou melhor, como a resolução dos modelos globais é muito baixa, isso torna eles muito difíceis de serem usados para a análise de extremos climáticos. E é por isso é que existem algumas técnicas de downscaling dinâmico, que é o uso de modelos regionais, que são forçados pelos modelos globais, no sentido de que a informação inicial e a informação na fronteira é passada para dentro dos modelos regionais e também os modelos estatísticos. Como exemplo de modelos regionais, existe um consórcio internacional que é disseminado por CORDEX, Coordinated Regional Climate Downscaling Experiment. CORDEX, a iniciativa CORDEX é global, com vários domínios em todos os continentes, como podem ver pela figura. Contudo, eu vou-me focar apenas no domínio europeu, que é este aqui delimitado. Este domínio conta, ou chamado Eurocordex, conta com várias simulações regionais na ordem dos 50 km, dos 25 km e nos 12 km. E é a partir deste domínio europeu que é possível retirar a informação apenas para a zona da Península Ibérica. Eu dou como exemplo este mapa para delimitar aproximadamente o domínio que depois usei para as projeções de seca para a Península Ibérica. Passando agora para uma breve introdução sobre os índices de seca que são geralmente usados. Um dos primeiros índices a serem introduzidos é o índice de Palmer, o Palmer Drought Severity Index, que é baseado basicamente num balanço hídrico e que representa anomalias da umidade do solo, tendo em conta a precipitação, a temperatura, entre outras variáveis. Contudo, este índice apresenta algumas desvantagens, nomeadamente é um índice que é dependente do período e do local onde foi inicialmente definido, ou seja, ele não pode ser comparado
com ele mesmo, se for definido noutra região ou em outro período temporal. É um índice que usa dados mensais, ou que foi definido com dados mensais, e de uma certa forma não consegue representar uma das características mais difíceis e mais problemáticas da seca, que é a característica multiescalar das secas. Como uma forma de tentar de tentar agregar essa característica multiescalar, foram desenvolvidos outros índices, nomeadamente o SPI, que é um índice bastante usado a nível mundial, que é o índice padronizado de precipitação. É um índice que se baseia apenas em séries temporais acumuladas de precipitação e que são posteriormente ajustadas a uma distribuição estatística e, por fim, transformadas numa distribuição normal padrão, ou seja, uma média zero e desvio padrão. Portanto, uma série de SPI apresenta média zero e desvio padrão 1, pelo menos no período em que ele é definido. É um índice que foi inicialmente desenvolvido com dados mensais, tem em conta apenas a precipitação. Contudo, se considerarmos dados diários, existe uma certa dificuldade para o calcular. Outra desvantagem do SPI é o facto de só considerar a precipitação. Ora, em regiões como a Península Ibérica, o efeito da temperatura na seca não é tão determinante como o efeito da precipitação, mas ainda assim relevante. E por isso foi desenvolvido mais tarde o índice SPEI, o índice padronizado de precipitação e de evapotranspiração. Este índice baseia-se em séries temporais acumuladas de precipitação menos evapotranspiração potencial, e é aqui onde entra o efeito da temperatura, e eu vou explicar um pouco mais à frente o que é a evapotranspiração potencial. E que depois, à semelhança do SPI, também é posteriormente ajustada a uma distribuição estatística e, por fim, transformada numa distribuição normal. Também foi um índice desenvolvido para dados mensais e com dificuldades para ser calculado com dados diários. No contexto da minha tese de doutoramento, eu propus um novo índice de seca, o qual eu chamei de GDI, em inglês Generalized Drought Index, em português eu dei-lhe o nome de Índice Geral de Seca, que são muito semelhantes ao SPI, que é muito semelhante ao SPI e ao SPEI, mas que funciona com dados diários. Isso apresenta algumas vantagens. Mas depois, mais à frente, eu vou falar um pouco mais sobre o GDI, e depois este foi o índice que eu usei para as projeções de seca. Começando também com outro conceito, que é a evapotranspiração potencial. Em alguns casos também pode ser considerada como evapotranspiração de referência. Geralmente ela é tida como PET, e a evapotranspiração de referência como sendo ET0. A evapotranspiração é basicamente a água que é evaporada dos seres vivos, das plantas, da umidade do solo, rios e lagos. E a evapotranspiração potencial representa a evapotranspiração máxima para um determinado estado da atmosfera. Existem várias formulações, uma delas é a Thorne-Foyt, em que apenas se considera a temperatura do ar e calcula a radiação incidente de forma empírica. Contudo, esta é apesar da sua simplicidade, apresenta algumas desvantagens, pois é uma formulação que tende a subestimar o PET e então, sendo assim, não é aconselhado o seu uso para projeções climáticas. Posteriormente existe a FAO 56, que é a equação de Penman-Monteith. Foi desenvolvida especificamente para representar uma cobertura de relva em condições de ausência de stress hídrico. E pode ser considerada a estimativa mais rigorosa da evapotranspiração potencial. Contudo, é uma formulação que necessita de várias variáveis e que nem sempre estão disponíveis. Por isso mesmo, num compromisso entre aquilo que é a complexidade do cálculo do PET e das variáveis disponíveis, existem alternativas, e uma delas é as formulações da Hargreaves e da Hargreaves modificada, que foi a versão que eu usei posteriormente. A Hargreaves modificada, por exemplo, necessita apenas da temperatura máxima e mínima e também da precipitação para o cálculo da evapotranspiração potencial. E, de certa forma, foi desenvolvida por forma a ajustar-se o máximo possível à formulação de Penman-Monteith.
Passando agora para os períodos de agregação, como eu mencionei, as secas apresentam uma característica que é multi-escalar, e isto torna a sua interpretação bastante complicada. Ou seja, para uma determinada escala pode existir uma situação de seca e noutra uma situação normal. Podemos ter uma situação normal. As diferentes escalas basicamente representam diferentes períodos de agregação ou de acumulação de séries temporais de precipitação ou de precipitação menos evapotranspiração potencial. Por exemplo, a 7 dias, 15, 30 dias, se for com um índice diário, ou 1, 3, 6, 12 meses por aí fora, se for um índice mensal. Isto é feito antes do cálculo dos índices de seca. Sendo assim, os diferentes processos de seca operam a escalas diferentes. Para a escala do mês, de 30 dias ou menos, os índices de seca são sensíveis a déficits de precipitação a curto prazo e refletem, de certa forma, a seca meteorológica com utilidade para a agricultura. À escala de 3 meses ou a 90 dias, temos um realçar daquilo que é os efeitos sazonais da seca e serve para detectar impactos na agricultura, por exemplo, no período de crescimento e para a gestão da água a nível sazonal. Já à escala de 6 meses pode representar os déficits de precipitação ou de precipitação menos PET a médio prazo. E a 6 meses também pode capturar o stress hídrico em rios ou reservatórios subterrâneos e é útil para o planeamento e gestão da água. Já às escalas mais longas, de 12 meses ou mais, considera-se uma integração ao longo do ano que acaba por filtrar o ruído de curto prazo das escalas mais baixas. As secas refletem as secas de longo prazo, podem ter um grande impacto nos sistemas hídricos, nos ecossistemas e nos socioeconómicos. Contudo, às escalas mais baixas, a verdade é que também pode haver impactos a nível socioeconómico. Okay? Portanto, de uma forma geral, diferentes tipos de seca afetam diferentes setores. Por exemplo, a figura seguinte mostra a extensão espacial em seca para a Península Ibérica à escala mais pequena de 7 dias e à escala anual de 360 dias. O índice que eu usei para fazer estas figuras foi o GDI, com dados de uma malha ibérica que vai desde 1971 a 2015, esta malha ibérica é baseada em observações de estações, tanto de Portugal como de Espanha. O exemplo aqui que nós temos é a série temporal de extensão de seca para o período de 2004, 2005 e 2006, que foi considerado uma das secas mais severas que nós tivemos aqui, não só em Portugal, mas também no global da Península Ibérica. Aquilo que nós podemos ter à escala de um mês, como é o caso aqui ao início da série temporal, nós podemos ter situações de secas a 7 dias, portanto à escala menor que um mês, mas à escala anual podemos não ter uma situação de seca. Portanto, neste caso nós podemos ter uma situação em que pode afetar as culturas, as situações de seca podem afetar as culturas, mas não os rios e as águas subterrâneas. Por outro lado, durante uma seca à escala anual, como é o caso bem visível aqui a 360 dias, nós podemos ter uma seca à escala anual, mas não em 7 dias, como é o caso aqui do verão. Há 7 dias nós estávamos numa situação considerada de não seca. Agora não referi, mas o amarelo representa seca moderada, ou seja, a seca severa a laranja e seca extrema a vermelho, que são índices com diferentes limites, sendo seca extrema o mais extremo, como o nome indica, e moderada, seca mais moderada. Um outro detalhe sobre aquilo que quer dizer 7 dias e 360 dias é, imaginemos o dia 1 de fevereiro, uma agregação de 7 dias significa a acumulação da série temporal para o dia em que nós estamos, mais os 6 dias anteriores. E a 360 dias, para o mesmo dia 1 de fevereiro de 2005,
o dia atual mais os 359 dias anteriores, ok? Um outro detalhe que é bastante importante é que a escala temporal, 7 dias, 360 dias, 90 dias, etc., de agregação ou acumulação das séries temporais não representa a duração mínima de um evento de seca. No caso, como eu defini, as secas não têm duração mínima, basta estar abaixo de um determinado nível. Obviamente que durações muito curtas de um evento de seca acabam por ter um impacto muito, muito limitado. Passando agora para alguns exemplos mais práticos, estas figuras foram retiradas diretamente do site do IPMA e aquilo que nós podemos ver é que nesta figura à esquerda é o índice Pi, 3 meses de acumulação, portanto, para junho, julho e agosto deste ano, e podemos ver que nós estamos em situação de seca moderada e seca severa na maior parte do território. E também de seca fraca na zona, aqui na zona anterior. De facto, os meses de junho, julho e agosto foram bastante secos comparados com os mesmos períodos, ou melhor, no caso deste índice comparado com todos os períodos de 3 meses. Mas se olharmos para o índice a 6 meses, que inclui março, abril e maio, e sabendo que a primavera foi bastante chuvosa, nós temos uma situação completamente diferente, em que o índice SPI mostra para agosto de 2025 que nós estamos numa situação bastante úmida. E depois a escala anual é mais ou menos a mesma coisa, mas com valores um pouco mais baixos. Portanto, isto só para mostrar que existe de facto uma grande diferença entre as várias escalas de seca e que podemos ter seca bastante severa a uma escala e praticamente nada, ou até mesmo uma situação úmida, como este o caso, a uma escala diferente. Como um exemplo prático também, se formos ao site do IPMA, por exemplo, na zona do clima, e se formos à monitorização de seca, temos de ter acesso a estes dados. Se olharmos para, por exemplo, este é o caso do PDSI, para junho de 2025, o índice PI eu retirei daqui, temos aqui a situação de agosto, que eu mostrei na apresentação, e também podemos ter a água no sol, que eu já tenho aqui, para o dia de ontem, nós também temos aqui um mapa sobre a disponibilidade de água do sol, que também pode ser considerado como um indicador de seca. Na legenda aqui CC, eu creio que significa capacidade de campo, portanto sol saturado. Contudo, é importante também referir que o facto de uma região ser mais seca, geralmente, do que a outra, não significa que está em situação de seca. Significa que é uma situação normal para essa região. E é por isso que é importante este tipo de índices standardizados, em que temos uma nivelação daquilo que é as situações normais e um realçar daquilo que são as situações fora do normal, seja chuvosas, seja de falta de água. Portanto, se puxarmos um pouco para trás, por exemplo, para o dia 16 de setembro, temos de ver que existe alguma variação, mas não muito grande. Nós depois podemos comparar isto com um outro índice. Este índice chama-se Vegetation Health Index. É um índice do estado de saúde da vegetação. É feito a partir de dados de satélite e indica o quão verde é ou está a vegetação dentro de cada quadradinho. Portanto, este índice apanha não só a saúde da vegetação em termos de se está em stress hídrico, ou seja, se há uma situação de seca ou não, mas também caso haja incêndios, por exemplo, aqui Arganil e Covilhã, nós temos uma grande mancha relacionada com o grande incêndio que houve aí e também aqui na zona norte de Portugal. Mas
Voltando um pouco atrás, se repararmos aqui esta zona, a zona de norte transmontana apresenta como sendo uma região relativamente seca. Contudo, o VHI mostra que a vegetação em muitos pontos está saudável e, portanto, adaptada a esta situação mais seca. De uma certa forma, se nós formos ver os resultados, por exemplo, da precipitação anual média, anual e sazonal, estes resultados são da minha tese de doutoramento e mostram a precipitação acumulada, aqui esta figura no topo, a nível anual e a nível sazonal para cada estação do ano. E aquilo que podemos ver é exatamente que a precipitação na zona de Trás-os-Montes é mais reduzida comparativamente com a zona do Minho, do Gerês e também da zona de Galiza e do norte de Espanha. Também podemos ver que a precipitação tem tendência a ser mais elevada a norte do Tejo, em comparação com a zona sul do Tejo, e mais baixa na zona central de Espanha, nomeadamente no centro-este ou no sudeste de Espanha, sendo bastante mais seco. A nível sazonal, estes padrões espaciais mantêm-se, sendo que no verão praticamente não chove. Ora, no caso de um índice de seca, se não for tida em conta esta sazonalidade da precipitação, o que aconteceria era que o verão seria sempre indicado como uma situação de seca e depois o inverno e a primavera e o outono como situação úmida, o que é errado. Pois o facto de não chover no verão é uma situação, ou chover muito pouco no verão, é considerado uma situação normal. Portanto, um índice de seca normalizado ou standardizado, como o SPI-SPEI ou até mesmo o GDI faz, é não só pôr no mesmo nível, a situação normal a nível regional, mas também a nível temporal. Portanto, realçando as diferenças entre os vários entre os vários anos. Passando para os dados e métodos, aquilo que eu usei no contexto deste trabalho foram 13 modelos do Eurocódex para a resolução mais elevada disponível, ou seja, 12 km, para o período comum dos modelos finais, que é de 71 a 2100. Isto é dividido em dois conjuntos de dados: histórico, de 1971 a 2000, e depois o conjunto de 300 anos, que é constituído pelo período histórico e pelos 3 RCPs. Neste caso, desde 2011 até 2100, tudo subdividido em períodos de 30 anos, depois nas figuras que eu vou mostrar à frente. Dos modelos do Cordex, eu precisei das variáveis da precipitação, temperatura máxima e mínima, e também da própria precipitação para o cálculo da evapotranspiração potencial. E o período histórico é também usado não só para representar as secas num contexto de clima atual, mas também para a determinação de pesos para cada modelo, de forma a dar a melhor estimativa possível daquilo que é as projeções e daquilo que é a seca na atualidade. O índice que eu usei é o índice de seca geral, ou o QDI. Este é um índice que, tal como eu mencionei, é calculado apenas para o período histórico e também para o período completo. No contexto deste trabalho, eu apenas vou considerar os resultados para seca severa, ou seja, quando o índice está abaixo de -1, que corresponde o -1 corresponde a um desvio padrão da média. Portanto, é quando os valores da acumulação da precipitação menos evapotranspiração potencial estão abaixo de -1. Se nós olharmos aqui para a escala usada pelo IPMA, o -1 corresponde à seca moderada, no entanto, os meus trabalhadores geralmente consideram -1 como seca severa. Okay? O GDI, de certa forma, é um índice que consegue ajustar séries climáticas para uma distribuição acumulada, e essa distribuição é determinada de forma empírica, enquanto o SPI no SPEI usa-se uma distribuição teórica, e é um índice que requer menos recursos computacionais,
para séries longas, como é o caso de séries temporais. Este é um índice que pode ser considerado uma alternativa para remover a skewness e a cortose de dados climáticos. Passando agora finalmente para o clima presente e aquilo que são as projeções para o século XXI. O clima presente, considerando o índice GDI para o período de 71 a 2000, em termos de frequência e duração de secas, a frequência representa o número médio de eventos de seca por década, enquanto que a duração representa a duração média dos eventos de seca, ambos dentro do período inteiro. A figura de cima mostra a frequência de seca a várias escalas temporais, desde 7 dias a 720 dias, ou 2 anos, e tem em conta esta escala aqui à esquerda, enquanto que a figura de baixo mostra a duração média dos eventos de seca e tem em conta esta escala à direita. Se olharmos para alguns valores, nós podemos ter as escalas mais baixas, entre 70 a 90 eventos, mas que são eventos de muito curta duração, de 5 a 10 dias, sendo muitos deles sem qualquer impacto. Às escalas mais longas, a evolução das situações de seca é muito mais lenta. E de uma forma geral nós temos de ter cerca de 10 a 15 eventos por década, que possam durar em média 50 a 70 dias. Atenção que isto é em média, pode haver eventos que duram muito mais e eventos que duram bem, menos. Passando agora para as projeções de seca para o futuro, aqui neste caso já tendo em conta todo o período, ou seja, os 300 anos, calculado pelo índice QDI, isso faz com que o período histórico de referência, neste caso, seja mais úmido que aquilo que eu mostrei na slide anterior. Portanto, esta versão do índice serve apenas para mostrar as projeções daquilo que é o cenário de seca ao longo do século XXI. As figuras são divididas em períodos de 30 anos para os vários períodos de acumulação, desde 7 dias, 90 dias, 180 dias, 360 dias, e mostro os 3 cenários em cada linha. O cenário de Paris, o cenário intermédio e o cenário mais gravoso. Esta figura mostra as diferenças de intensidade média de seca para cada período relativamente ao período histórico de referência. E a intensidade pode ser definida como a média de valor do índice para cada período de 30 anos. De uma forma geral, o RCP 2.6, o cenário de Paris, apresenta uma característica no final do século relativamente semelhante àquilo que é o clima atual. Pelo menos neste indicador, e é dado pelas baixas diferenças. Já o cenário intermédio, as diferenças no meio século e no final do século, relativamente ao histórico de referência, são semelhantes, e no RCP 8.5 temos um aumento progressivo das diferenças. Em termos de valores desta intensidade de seca, para se ter uma ideia também das diferenças entre os cenários, apontam para aquela região, por exemplo, de uma diminuição do valor médio do índice de menos 1.4 a menos 1.6 para o cenário mais gravoso, e no cenário intermédio de menos 0.4 a menos 0.6. Portanto, relativamente menos em relação ao cenário mais gravoso, depois no cenário de Paris de menos 0.2 a 0. A intensidade da seca depois relaciona-se diretamente com aquilo que é a frequência, com a duração dos eventos de seca. Portanto, novamente, a frequência dos eventos de seca é o número de eventos por década, e a figura mostra a diferença do número de eventos para cada período de 30 anos face ao período histórico. Uma coisa geral, e também visto no clima histórico, é que existem valores mais elevados das diferenças para as escalas mais baixas, de 7 dias, por exemplo, em relação às escalas maiores. E de uma forma geral, as diferenças também são mais acentuadas a meio do século no cenário de Paris, e não tão acentuadas no final do século. Enquanto que, neste caso, tanto o cenário intermédio como o cenário mais gravoso apontam
um agravamento progressivo daquilo que é o número de secas por década. Em termos de valores para a mesma região, nós podemos ter para a escala anual de 360 dias cerca de mais 5 a 10 eventos por década. À escala de, ou melhor, para o cenário de intermédio, de mais 3 a 5 eventos, e para o cenário de Paris, até mais 3 eventos. Mas se olharmos para a escala mais curta, nós podemos ver que para o cenário de Paris, as diferenças na mesma região não são significativas. Estes pontinhos nas figuras representam a significância estatística das diferenças. Caso tenha pontinhos, significa que as diferenças não são estatisticamente significativas. Ou seja, pode-se considerar como não existindo diferenças em relação àquilo que é o histórico de referência. Portanto, no cenário de Paris as diferenças não são significativas, apesar de estar no linear, o cenário intermédio apresenta diferenças de 10 a mais 15 eventos por década, e o cenário mais gravoso mais que duplica, com mais 30 a 40 eventos. No que toca à duração média dos eventos de seca, duração média para cada. A figura mostra as diferenças de duração média dos eventos de seca para cada período futuro face ao histórico de referência nos 3 cenários. Neste caso, nós temos uma situação contrária, em que os valores mais elevados nas escalas mais elevadas, como a escala anual, neste caso. Estas diferenças entre escalas devem-se exatamente ao facto de que, à escala anual, o índice desenvolve-se muito mais lentamente do que à escala de 7 dias, por exemplo. A 7 dias tem muito mais variabilidade. No caso das diferenças em si, nós podemos ter diferenças mais acentuadas no meio do século, novamente para o cenário de Paris, e não tão acentuadas no final do século. E também, de certa forma, para o cenário intermédio, neste caso de duração, parece que as diferenças também são superiores, são mais altas face ao histórico de referência a meio do século do que no final do século. Já no cenário 8.5, no cenário mais gravoso, temos um agravamento novamente com o tempo. Em termos de valores para a mesma região que eu defini e também para a escala anual, em média nós poderemos ter no futuro, considerando o cenário mais gravoso, de durações, aumentos de durações na ordem dos 100 a 150 dias. Portanto, mais meio ano em seca. Já no cenário intermédio é consideravelmente mais baixo. Nós podemos ter durações mais 20 a 30 dias. Portanto, passando de 6 meses, ou perto de 6 meses em média, para cerca de mais um ano. Para cerca de um mês. E no cenário de Paris poderíamos ter mais cerca de 10 a 20 dias por evento. Mas se olharmos para a escala dos 7 dias, nós podemos observar que, em todo o caso, as diferenças não são significativas, portanto, considera-se que os valores históricos são muito próximos daquilo que seriam no futuro. Pelo menos à escala de 7 dias, que é a escala mais curta. Finalmente, passando agora para as conclusões, as projeções ao longo do século XXI mostram que o índice de seca QDI para a Península Ibérica mostram um aumento muito significativo naquilo que é a frequência e na duração das situações de seca. Neste caso, de seca severa. Estes resultados enquadram-se também com trabalhos anteriores, dos quais eu também tive envolvido. Por exemplo, este trabalho que foi em que se considerou o índice SPI e o índice PEI, exatamente com os mesmos dados de base e também para projeções de seca para a Península Ibérica. Portanto, estes resultados com o novo índice QDI apresentam
conclusões semelhantes, só que enquanto que os índices usados neste trabalho é mensal, aqui foi um índice diário. Para o cenário menos gravoso, para o cenário de Paris, que é caracterizado por uma forte mitigação das emissões de gases de efeito de estufa, a frequência e a duração das secas agrava-se a meio do século, sendo que depois no final do século nós temos diferenças mais reduzidas face ao histórico de referência. Já no cenário intermédio, que representa um cenário plausível em que possa haver uma estabilização das emissões por volta de 2050, a frequência e a duração das secas agrava-se progressivamente, especialmente no início e no meio do século, sendo mais ou menos estáveis comparativamente com o meio século no final do século. Já no cenário mais gravoso, o cenário RCP 8.5, considera-se que não são aplicadas políticas de mitigação, existe um agravamento progressivo na frequência e na duração das secas ao longo do século. Portanto, estas diferenças entre os cenários realçam a importância daquilo que é a mitigação às alterações climáticas, nomeadamente na redução e até mesmo na captação ou na tentativa de captação dos gases de efeito de estufa. O clima, no final do século, ou até mesmo o clima atual face no período atual face ao século anterior, ao século XX, já é diferente. E o clima futuro será ainda mais diferente, e isto poderá, claro, trazer consequências caso nada seja feito para todos nós e também para o meio ambiente. Com isto, eu dou por terminado por aqui a minha apresentação. Muito obrigado. Muito obrigado, João. Muito obrigado por esclareceres aqui algumas técnicas aqui da projeção. Eu agora, se faz Se fizer favor, stop. sim, eu agora Ok. pedia, por favor, a todos os professores que estão inscritos na acreditação para preencherem um link de registro de presenças que eu vou pôr no chat, se faz favor. Enquanto a Carla está a fazer essa operação, quem tiver perguntas, pode usar a técnica da mãozinha no ar, que é para se dar acesso. Pedia-se que fosse, pelo menos numa primeira ronda, uma pergunta apenas e uma pergunta muito concreta em relação à matéria que aqui está, que foi apresentada. E depois, quando fizermos a ronda, fazemos uma nova ronda de perguntas. Já temos aqui uma pergunta que o António Paulitos apresentou, que é, sendo modelos matemáticos com base no século XX, são válidos para a instabilidade atual? É uma boa pergunta. Uhum. Estabilidade atual em termos de económica, clima, de certa forma. Bom, antes de entrar por aí por situações mais complexas, estes modelos matemáticos têm sido desenvolvidos ao longo do tempo. Portanto, há uns que surgiram no século XX, mas há outros que surgiram mais recentemente. Os modelos globais, os primeiros modelos globais apareceram não muito tempo depois do surgimento dos primeiros computadores. E esses modelos, ao longo do tempo, têm vindo a ser melhorados. E é por isso é que hoje em dia, não só do ponto de vista para a análise do clima, mas muitos modelos também servem como previsão
de médio prazo, mas também com previsão meteorológica, o tempo que vai estar amanhã, por exemplo. Para além dos modelos globais, os modelos regionais que surgiram depois, muito mais recentemente, já eu diria talvez nos anos 90 por aí, e que têm vindo sendo continuamente eu queria dizer melhorados, mas não é bem. A sua complexidade tem vindo a aumentar. E o mesmo é válido para os modelos globais, claro. E isso permitiu que os resultados desses modelos também fossem melhorando face às observações. Portanto, à medida que o tempo passa, à medida que a resolução dos modelos, à medida que se vai tendo capacidade de computação para produzir modelos de muito alta resolução, é possível que a incerteza associada aos vários modelos que são usados vá diminuindo com o tempo. Pronto, eu não sei se respondi mais ou menos. Mais alguma questão? Peço que coloquem a mão no ar, se fizerem favor, aí nas reações. Se tiverem questões a colocar, faça favor. Há um questionário a seguir a este dos professores, que é só para os professores. Vamos lançar um questionário para todos, para avaliação da qualidade da ação e do vosso ponto de vista. Podem preenchê-lo, não precisa de ser agora, mas podem preenchê-lo no final da ação ou preencher mais tarde, desde que tenham o link. E é muito importante que o façam também para nós podermos ter uma prova e uma avaliação e corresponder aos critérios das entidades que nos apoiam. Portanto, o questionário segue já por aqui, sim. Colocamos ainda aqui daqui a bocado. Pronto. Eu vou dar aqui, para poderem falar, isto ser um bocadinho mais dinâmico. Podem colocar perguntas, mas é importante que possam falar também, se acharem bem, relativamente às dúvidas que possam surgir sobre esta apresentação. Eu tinha aqui já uma pergunta, o meu nome é Helder, trabalho na GEOTA. Eu tinha aqui já uma pergunta que é, em termos de contributos para, por exemplo, para as políticas de gestão da água em Portugal, estes conhecimentos e estes modelos de que potencialmente iremos ter fenómenos de seca mais frequentes, como é que isto deveria de influenciar esta alteração, o desenvolvimento destas políticas, no sentido ou do armazenamento ou da gestão mais eficiente, ou de ter outras medidas de adaptação para estas situações que se vão adivinhar muito proximamente. Nós já passámos recentemente por algumas situações de seca, como vimos na apresentação, mas também é bom perceber o que é que nós individualmente e coletivamente podemos fazer. E agora aqui há algumas ideias que já tenho discutido na equipa. Uma coisa que se pode fazer nas situações de seca, o mais óbvio é o de poupar água. Não só uma pessoa, mas também o global, toda a gente.
podemos, numa situação de seca, e nós quase que chegamos a essa situação, de não ter mais água para captação, para a alimentação das populações, como já aconteceu em algumas zonas cá em Portugal. Mas um grande exemplo foi a zona, aí há uns anos, na África do Sul, a cidade do Cabo, se não estou em erro, ficou sem sem água disponível para abastecimento público, após uma situação muito grave de seca. De tal forma que houve mesmo uma contagem regressiva para o dia em que o abastecimento público seria cortado. Este tipo de situações pode ocorrer no futuro cá em Portugal. Portanto, nós podemos ter um impacto a nível do abastecimento público, mas também, depois, obviamente, na agricultura. A falta de água poderá levar a que seja difícil de produzir determinados tipos de culturas. Portanto, uma forma de adaptação, isto já para além da mitigação das alterações climáticas, uma forma de adaptação para os efeitos das alterações climáticas é o uso de culturas que sejam adaptadas para a região. Isso promove uma melhor gestão da água. No caso por exemplo, no caso dos incêndios, por exemplo, uma situação de seca pode levar novamente a situações como a que houve. Não diria este ano, mas diria o ano 2017, em que nós tivemos a maior área ardida de sempre. No futuro, isso pode levar a que sejam mais comuns. Portanto, a seca poderá ter o impacto de potenciar situações muito perigosas de incêndios florestais. E depois, claro, em todos os outros setores, recursos hídricos, agricultura, saúde, e isso depois traz todo um impacto a nível socioeconómico. Aqui mais uma pergunta, que é... Vou dizer que está aqui mais uma pergunta também do António Paulic. Se ele quiser intervir. A Patrícia também está com a mão Patrícia, no ar. exato. Então, vou colocar aqui a pergunta do António Paulic, Ok. que ele colocou. Onde é que está? Se eu conseguir encontrar. Não, é outra. Olha. Pronto, não tem acesso a áudio. Já tem. António Paulic, já tem acesso a áudio. Pronto, enquanto não. Patrícia. Ok, olha, eu não consigo é pôr vídeo, já estou a tentar pôr vídeo desde o início, mas não sei porque diz-me aqui que o anfitrião não deixa pôr vídeo. És muito mauzinho para mim. Não me queres ver? Pronto. Mas pronto, a minha questão era a seguinte, pronto, obrigada. Ai, iniciar meu vídeo. Pronto, acho que se me conseguem ver. Pronto. Queria agradecer ao João a apresentação, que é, pronto, é, é complicada para nós, não é? Isto penso que é uma apresentação para pessoas que estão mesmo muito por dentro do assunto e nós que estamos a tentar entrar, pronto, mas gostamos de aprender um bocadinho, apesar de ser um tema um bocadinho complicado e completo. A minha questão era só a seguinte, relativamente aos 3 cenários que deste, portanto o de Paris e os outros 2, como nós ouvimos
falarem tantos em termos um bocadinho catastróficos a nível de alterações climáticas e da seca, quem ouve falar destes cenários parece que a situação não é assim tão complicada, ou pelo menos foi a sensação que me deu, não é? Tu disseste, pronto, é semelhante, é um bocadinho pior, ou seja, não me deu aquela sensação de catastrófica que às vezes é o que soube por aí, portanto essa era a minha questão. Um dos maiores perigos da seca é a sua duração. Quanto maior a sua duração, e aquilo que eu mostrei foi mais em termos médios, mais gravoso é a situação. E isso é a nível de cada evento a evento. E aquilo que eu mostrei foi em nível médio. Portanto, o facto de a nível médio haver um agravamento, isso significa que no extremo também há um agravamento. E esse agravamento pode ser ainda mais exacerbado por ser um extremo. As diferenças entre os cenários mostram que de facto, no cenário de Paris, o clima no final do século, apesar de ser um clima diferente, é bastante semelhante ao clima atual. Portanto, é aquele que se aproxima mais daquilo que nós temos hoje em dia, mas não é exatamente o mesmo. O cenário intermédio já apresenta um clima diferente, em que nós podemos ter situações, algumas mais graves, e o cenário mais gravoso, nós podemos ter situações, no seu extremo, graves ao ponto de nós, por exemplo, de não termos água para abastecimento. E isso pode ocorrer com alguma frequência. Por isso é que é tão importante a mitigação, toda a questão da mitigação. Mas também é importante a questão da adaptação. Uma forma alternativa, caso não se consiga mitigar as emissões de gases de efeito de estufa, é através da adaptação. Recentemente, o ano passado, foi terminado um projeto lá, aqui pela equipa do IDL, que é o RNA, o Roteiro Nacional de Adaptação 2100. E eles fizeram os custos associados ao uso de políticas de adaptação e aos custos associados à inação. E aquilo que ficou provado é que os custos de inação são sempre superiores aos custos de adaptação. Há aqui uma outra pergunta, esta do António Paulitos. Se os impactos da seca são mais graves nos recursos aquíferos do que nos cursos de água. Bom, eu diria que assim por uma questão de escala, os recursos aquíferos, nomeadamente lagos, barragens, águas subterrâneas, têm uma maior quantidade de água do que rios, por exemplo. Contudo, o efeito de uma seca nos rios também traz impactos. Há uns anos, na situação de seca, por exemplo, no Tejo, quando houve a seca, se não estou em erro, de 2017, ou já nesta última, o caudal do rio Tejo era menor. E isso levou a uma concentração maior de poluentes, e essa maior concentração de poluentes, e isto é válido também para lagos e barragens, pode levar à mortalidade de espécies. Portanto, a seca tem impactos em ambos, mas em escalas obviamente diferentes. Já agora, eu aproveito para dizer que um outro aspecto sobre a seca, do ponto de vista climático, é que a seca também serve
como proxy, como alternativa àquilo que é às variações da umidade do solo. Portanto, os diferentes períodos de agregação de seca estão, de certa forma, correlacionados com a umidade do solo a diferentes profundidades. Portanto, as escalas mais curtas vão afetar a umidade do solo mais à superfície e as escalas mais longas afetarão a umidade do solo a profundidades maiores. Portanto, escalas mais longas poderão afetar os lençóis freáticos, por exemplo. É esta disponibilidade de água no solo que falavas há bocado. Mais ou menos aquele mapa que mostrei era a disponibilidade, e aquilo que eu quero dizer com isto é a variação da umidade do solo. Ok. Portanto, não é o valor absoluto. Hum. E vai para a transpiração do solo. Depois fazes com. Isso é dado pelos modelos. Pelo cálculo da evapotranspiração potencial através das variáveis climáticas, como eu mostrei na apresentação, de temperatura e a própria precipitação. Temos aqui uma pergunta do Euclides Souza, se eu puder colocar. Muito boa tarde. Eu estudei e agradeço que tenham disponibilizado muita informação prévia. Portanto, ao conferencista, saúdo por ter feito isso. Eu estudei essa informação prévia que foi acessível na convocatória para este encontro. Infelizmente, hoje não consegui chegar a tempo e, portanto, o estudo proporcionou-me algumas questões. Eu vou colocá-las na mesma, mas posso correr o risco de, como não cheguei a tempo, estar um bocadinho desfasado. Talvez não. São 3 perguntas muito simples. Na elaboração dos modelos, que são, afinal, coisas bastante sofisticadas, existe ou não alguma linha de avaliação das consequências da seca no incremento de todos os parâmetros de erosão de solos? Pergunta 2. Verificamos que há uma conversão de culturas de sequeiro em regadio e, além disso, muitas culturas que seriam normalmente de um regadio médio para um regadio superintensivo. A pergunta que eu ponho é possível criar uma recomendação com base cientificamente sustentada para definir uma regra de monitoração online dos consumos que estão autorizados no licenciamento dessas plantações? Porque fiscalizá-las não será possível, não há pessoal para fazer isso, mas quando são feitos licenciamentos, há limites que são determinados, uma espécie de, vamos dizer assim, uma espécie de concessão, permitam-me esta utilização de linguagem assim um pouco, enfim, de outra área. Mas hoje é possível, tecnicamente, por via de IoT e coisas desse género, tecnologias desse género, ter monitoração em tempo real. E assim defender alguns níveis de lençóis freáticos e obrigar também a alguns limites dos consumos. Terceira pergunta. Fala-se muito de obras de retenção de águas pluviais, que é insuficiente, que o país podia ter muito mais, muitas barragens e ligações para aqui e para acolá. Eu pergunto, estes modelos permitem definir uma posição fundamentada sobre a justificação de prosseguimento desse tipo de ações ou justificam alguma moderação nesse tipo de perspectiva? Ok. Em relação à primeira pergunta sobre a seca e a erosão dos solos, de facto, eu diria que sim, situações de seca podem causar a degradação dos solos. Por exemplo, num contexto de uma seca
Quando os solos estão muito secos, eles têm alguma dificuldade para reter a água que cai posteriormente. E como tal, isso pode ajudar ou contribuir para a sua erosão. Portanto, uma situação de seca pode, de facto, promover uma situação de erosão dos solos. Contudo, isto depende muito da região, e também depende muito de fatores como o tipo de solo, se é zona de floresta ou zona urbana. Portanto, eu diria que era muito incerto. Se bem que eu confesso que esta não é necessariamente a minha área. Contra a monitorização das culturas de regadio intensiva, eu creio que é possível de tentar arranjar alguma ferramenta de monitorização. Contudo, a ação tem de vir sempre, diria, do poder legislativo, ou dos poderes, das autarquias locais. Portanto, isso é um tema que já já é um pouco posterior àquilo que eu apresentei, então não me queria estar a alongar muito mais. A última pergunta foi sobre. A última questão? Sim, sim, sim. A última questão é aquela pressão que existe de alguns setores na opinião pública, dizendo que nós não fazemos retenção suficiente das águas Ah, pluviais e se fizéssemos não haveria problema. Eu pessoalmente tenho bastantes dúvidas sobre isso, mas quem sim. cria modelos e estuda aprofundadamente isto pode ter alguma visão. Aproveite-me, permita-me só uma coisa. Eu, quando há bocado sugeri aquela questão da monitoração, eu estou inteiramente de acordo com a resposta que me deu. Que de facto isso é uma questão que tem que vir por via legislativa das autoridades competentes. Mas o problema que às vezes se põe é arranjar a fundamentação para desencadear a iniciativa das entidades que têm poder. E essa fundamentação tem que ser técnico-científica. E a minha dúvida é se, havendo a possibilidade tecnológica de fazer essa monitoração em tempo real, existe a consciência da possibilidade da sua utilização técnica e cientificamente fundamentada. Eu acho que às vezes falta isto aqui. E depois a decisão não é tomada porque não há fundamentação e a fundamentação não se fez porque, bem, enfim. Pois, compreendo. Ahm, Bom, essa questão da monitorização e depois das bacias de retenção acabam por vir dar ao mesmo problema, que é o seguinte: estes modelos, mesmo os regionais de alta resolução, que foram usados no contexto deste trabalho, têm uma resolução de 12 km. Portanto, impossibilita qualquer tipo de avaliação de género em ambos os casos. No caso das bacias de retenção, aquilo que se pode fazer é, por exemplo, usar modelos hidrológicos que vão buscar. São modelos que vêm depois dos modelos regionais, que vão buscar dados climáticos dos modelos regionais, como por exemplo aqueles que eu usei no contexto deste trabalho, eh, por exemplo, à escala de uma bacia hidrológica. Portanto, para ver quais os impactos de ter mais bacias de retenção, de não ter bacias de retenção, podem ser usados para esse efeito. Contudo, obviamente, esses modelos são, a nível computacional, extremamente dispendiosos e caros, e o que pode dificultar bastante. E os resultados têm, obviamente, algumas incertezas associadas. Todos estes resultados têm. Na questão das bacias de retenção, em alguns casos, podem ser úteis em regiões onde haja mais
a precipitação como medida de adaptação em inundações. Portanto, não necessariamente para a seca, mas podem contribuir para a mitigação de inundações e, posteriormente, como consequência, podem ajudar em situações de seca. Pois são bacias de retenção que retêm água, portanto, haver água disponível numa situação de seca pode ser uma mais-valia. Mas, e isto elevando um pouco a escala para barragens, por exemplo, as barragens têm um impacto enorme no ecossistema local. Portanto, pode não ser nada vantajoso a criação de uma barragem. E os impactos podem ser muito mais elevados do que os benefícios que pode trazer. As bacias de retenção também podem ter alguns impactos, mas as bacias de retenção geralmente são estruturas com uma dimensão muito mais curta, mas a verdade é que eu diria que não iriam funcionar em todo o lado. Mas infelizmente os modelos regionais, mesmo os modelos regionais de muito alta resolução, 3 km por exemplo, não têm a resolução suficiente para que se possa fazer este tipo de avaliação, infelizmente. E o mesmo é válido também para as culturas de regadio. Para isso é preciso usar modelos específicos e o resultado seria algo semelhante ou algo do género que eu mostrei aqui. Portanto, projeções de produção primária, por exemplo, de diversas culturas, projeções de disponibilidade de água por bacia ou por região. Portanto, situações desse género. Portanto, infelizmente, os modelos não têm a resolução suficiente para se fazer esse tipo de estudos. Seria preciso fazer estudos muito mais com outro tipo de modelos, e isso já não é muito, isso já é muito, acaba por ser muito fora da minha área. Obrigado. Bom. Já houve aqui muitas pessoas que tiveram de sair. O microfone é errado. Estou a dizer que já houve aqui muitas pessoas que tiveram de sair. Há aqui uma questão adicional que já foi parcialmente respondida, que é para minimizar a seca local pode haver transvases entre rios, mas não será um perigo ambiental por causa das espécies animais e vegetais de bacias hidrográficas diferentes? Bom, há quem diga que se possa fazer uma transfase das zonas em que chove mais para as zonas em que chove menos. Mas mais até do que o próprio perigo, que concordo, sim, para eventual perigo para as espécies, e também nesta redução da água disponível naquelas regiões em que chove mais, a partir de um determinado valor, claro, é também o custo económico dessa ação. Por isso é que eu creio que nunca se fez, ou até hoje nunca houve essa. E eu diria que isso seria uma necessidade extrema. E que não é muito viável. Para a última ronda de perguntas, agradeço que preencha o questionário de avaliação, portanto, os professores, o questionário respectivo do centro de formação,
e a toda a gente, todos os participantes, o questionário que partilhámos há pouco, que eu posso partilhar de novo, que é o de avaliação, um bocado geral de avaliação. Vamos só dar mais um tempinho para mais perguntas, porque temos também de encerrar a sessão. Mais alguma pergunta? Ok. Vou pedir ao Presidente do GEATA para fazer o encerramento. Oh, bom, mais uma vez, boa noite. Agradecer a presença de todos. Aqueles que tenham disponibilidade e queiram participar na nossa atividade do dia 11 de outubro, conforme foi falado há bocado pela Carla Pacheco, são muito bem-vindos. Portanto, isto foi a segunda sessão, outras se vão seguir. Se estiverem interessados, obviamente ficamos muito contentes que vocês continuem a participar nas nossas atividades. A todos os professores desejo um ótimo ano letivo e eu muito obrigado ao João Careto pela sua disponibilidade para estar aqui hoje connosco. Obrigado a todos, muito boa noite e saúde para todos. Muito obrigado. Obrigada, boa noite, até à Obrigado. próxima. Obrigada. Não se esqueçam de preencher os questionários. Muito obrigado. Muito obrigada.